Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje eu farei um breve panorama sobre a economia do continente africano e de maneira específica vou falar sobre alguns países que vêm se destacando na economia nas últimas décadas. Mas primeiramente é pertinente lembrar que o continente africano apresenta indicadores socioeconômicos muito baixos, que inclusive são os menores indicadores socioeconômicos do mundo. E toda essa questão social, dos problemas sociais, reflete consideravelmente na economia. Para vocês terem uma noção, apenas cerca de 6% do PIB mundial seria referente à economia africana. Observem a anamorfose que está aqui na tela e também na página 15 do livro didático de vocês. Nela, então, nós temos a distribuição do PIB mundial, dados de 2018, e conforme o PIB do país, da região, sendo ele grande, o país, a região é representado de maneira proporcional no mapa, né? Então, de maneira maior. E a África, que é um continente que apresenta uma extensão territorial grande, está representado nesse mapa na cor laranja de maneira bastante pequena, porque o seu PIB é pouco específico, se comparado com o PIB de outros países e regiões do mundo. No entanto, na África existem alguns países que vêm aí se destacando na economia e os maiores PIBs do continente, como mostra na tabela que está aqui na tela, seria o PIB da Nigéria, da África do Sul, Egito, Argélia, Marrocos e Angola, certo, pessoal? Isso em milhões de dólares. Então, a economia da África vai apresentar diferenças dependendo do país e da região. Falando de maneira geral, no continente africano ainda predominam as atividades relacionadas ao setor primário da economia, principalmente as monoculturas de exportação, então as grandes áreas de produção agrícola que produzem um determinado tipo de cultura e essa produção extensiva em grande quantidade é destinada para outros países, para exportação. Além disso, no continente existe uma abundância muito grande de recursos minerais e energéticos, então isso também faz parte do setor primário da economia e representa muito para a economia do continente africano. Bom, para vocês terem uma noção, cerca de 60% das exportações do continente estão relacionadas a combustíveis fósseis e minerais, como por exemplo diamantes, ouro, cobre, bauxita, estanho, petróleo e gás natural. E como eu comentei, existem as grandes lavouras, as monoculturas de exportação, mas pequenas lavouras de subsistência são destinadas para o abastecimento local. No continente africano, 25% das exportações estão voltadas para produtos industrializados. No entanto, não são todos os países e regiões que apresentam esse setor com destaque, então são poucas regiões que vêm se desenvolvendo nesse setor. Tudo isso devido à precariedade da infraestrutura existente em diversas regiões e países, precariedade relacionada ao setor de transporte, de comunicação, inclusive a mão de obra qualificada. Então, estes são desafios econômicos a serem vencidos no continente africano. Embora muitas vagas no ensino superior tenham sido abertas e o acesso à universidade tenha sido muito ampliado, ainda existe no continente a fuga de cérebros. Esses bons profissionais capacitados, acabam encontrando melhores oportunidades de trabalho em outros continentes. No entanto, muitas pessoas qualificadas têm retornado ou então ficado no continente africano devido às melhorias que vêm acontecendo, principalmente em alguns países e regiões. Além disso, um outro desafio está relacionado com a questão do êxodo rural. Muitas pessoas têm saído do campo em direção às grandes áreas urbanas, gerando então uma certa urbanização desenfreada e nestes locais
nós acabamos tendo então uma característica de ocupação irregular com falta de planejamento adequado, com uma ausência de saneamento básico e de uma infraestrutura adequada para atender essa população, agravando então esses problemas de pobreza extrema que assolam grandes centros urbanos, como Cairo, Luanda, Cidade do Cabo, que são grandes centros urbanos então da África. Falando especificamente de alguns países que vêm se destacando na economia, temos o Quênia. O Quênia, que é um país da África Oriental, um país onde a maior parte da população reside em áreas rurais e a agricultura é a principal atividade econômica. No entanto, o Quênia vem recebendo muitos investimentos no setor de tecnologia por parte de multinacionais e até mesmo do Banco Mundial. Esses investimentos são refletidos principalmente na tecnologia voltada para finanças, o comércio, transporte, saúde e agronegócio. E mesmo o Quênia, como nós vimos nas aulas anteriores, tem aí um traço, uma tradição étnica muito forte, como a do povo Maasai, visto em aulas anteriores. A tradição e a modernidade estão andando juntas no país, como vocês podem ver na imagem que está aqui na tela e também na página 19 do livro didático de vocês. Nós temos um Maasai utilizando um smartphone no Parque Masai Mara, foto registrada no Quênia no ano de 2013. E todo esse investimento no setor de tecnologia tem gerado uma série de empregos, muitos empregos, melhorando então a qualidade de vida na população, devido à renda que esses empregos trazem, certo, pessoal? Mas o Quênia ainda é um país que apresenta muitos problemas relacionados à pobreza, à fome, à falta de saneamento, que impacta na saúde das pessoas, certo? E por fim, no Quênia, a atividade do turismo, o setor do turismo, traz uma importante renda, empregos, enfim, para o país. O Quênia, que apresenta vastas áreas de savana, que apresenta essa paisagem muito exuberante, abrigando muitas espécies de animais. Então, o turismo é muito importante para a economia do país. Vou falar agora da Nigéria. A Nigéria, que é o segundo país mais industrializado da África e é a maior economia do continente. Essa economia que está diretamente ligada à exploração de recursos minerais e energéticos, principalmente o petróleo, e de maneira secundária, outras riquezas minerais e energéticas como o minério de ferro, o estanho e o gás natural. A Nigéria é um país que apresenta muita diversidade étnica, lembrando, né, pessoal, apresenta mais de 250 grupos étnicos e, infelizmente, devido a essa diversidade étnica, existem muitos problemas, conflitos de ordem, então, cultural, principalmente envolvendo muçulmanos e cristãos. Os muçulmanos que estão em maioria na porção norte do país e cristãos na região central e sul. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos a questão dos atentados terroristas relacionados ao grupo terrorista Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico. Ele propaga a violência devido a pessoas que exercem outras religiões, que pensam de maneira diferente. Então, infelizmente, nós temos esse traço de violência no país. E voltando para a questão da exploração dos recursos energéticos, por conta aí dessa atividade extrativista, existe muita contaminação, impactos ambientais relacionados, então, principalmente com a extração do petróleo, que gera uma série de derrames que contaminam a água, o solo, o ar e impacta na saúde das pessoas. Vou falar agora do Egito. O Egito, que é uma grande potência industrial da África, apresenta o terceiro maior PIB do continente, é um dos países mais prósperos e populosos também. O Egito apresenta como destaque o setor industrial, certo? Onde nós temos
destaque para metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias automobilísticas e químicas. Além do setor industrial, o setor primário se destaca principalmente no extrativismo, extração de petróleo e minério de ferro. Além destes setores, temos o turismo, lembrando que o Egito é berço das civilizações antigas, e temos então as regiões das pirâmides, que ilustram muito a vida dessas antigas civilizações. Tudo isso atrai turistas do mundo todo, empregando muitas pessoas e gerando renda para o país. Então, o Egito apresenta essa atividade econômica como uma atividade muito forte, certo? E para finalizar esse panorama econômico do Egito, eu não poderia deixar de citar a questão do autoritarismo no país. Infelizmente, o país apresenta aí um perfil com sucessivos políticos, líderes de caráter autoritário, e isso vem gerando uma onda de protestos desde 2011, período conhecido como a Primavera Árabe, até no ano passado, onde os protestos foram muito noticiados na imprensa internacional, inclusive. Observem a imagem que está aqui na tela e também na página 22 do livro didático de vocês. Nela nós temos manifestantes egípcios que estão participando de um protesto contra o atual presidente no centro do Cairo. A foto foi registrada em 20 de setembro de 2019. Então, querendo ou não, governos autoritários não são democráticos e acabam gerando revolta para a população, e tudo isso traz uma certa instabilidade política. E instabilidade política reduz aí investimentos, querendo ou não, impacta na economia, mesmo o Egito sendo um país que se destaca no continente. E para finalizar a nossa aula, eu vou falar da África do Sul, um país que fica na África Meridional e que inclusive faz parte do BRICS, um grupo de países emergentes que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que estou comentando agora. A economia sul-africana, ela alavancou muito a partir da década de 90, principalmente devido a parcerias firmadas com a União Europeia e com a China. Então, a partir daí, a África do Sul passou a exportar seus produtos manufaturados para esses países. E um outro fator que contribuiu para o crescimento econômico e o investimento no setor industrial seria a infraestrutura, principalmente no transporte e na comunicação existente no país. Além disso, a África do Sul apresenta abundância em alguns recursos minerais e energéticos, como ouro, platina, diamante, carvão, cromo, urânio, minério de ferro e manganês. E nós temos, então, essa atividade como destaque no país. Além disso, no setor industrial, temos as indústrias de bens de consumo, como indústria têxtil e alimentícia, que se destacam, indústria de bens de produção, como indústrias siderúrgicas, químicas e metalúrgicas, e o governo vem, então, criando mecanismos para atrair investidores de outros locais, investidores internacionais, para desenvolver tecnologias avançadas dentro do país. No entanto, apesar desse destaque no continente africano, a África do Sul vem apresentando um decréscimo no seu PIB. Somado a isso, existem os inúmeros casos de corrupção que existem no país. Tudo isso acabou resultando aí numa taxa de desemprego próxima de 30%, uma alta concentração de renda que gera desigualdades sociais, pois muitos têm pouco e poucos detêm muita renda, muitas riquezas. Então, reflete na questão das desigualdades sociais. E é importante destacar que, embora o apartheid tenha sido extinto, lembram do apartheid, aquela segregação entre brancos e negros? Foi extinto há mais de 20 anos, mas ainda existem muitas desigualdades entre os brancos e negros na África do Sul. Essas desigualdades refletem nas condições de moradia,
de salário, de postos de trabalho que normalmente são muito melhores para os brancos. E embora a África do Sul venha apresentando um decréscimo no PIB e problemas de desigualdade social, ainda é um país no continente africano que atrai pessoas de outros países. Então, pessoas migram de outros países da África para a África do Sul, buscando melhores oportunidades de trabalho, buscando melhores condições de vida. E, infelizmente, isso tem gerado uma certa aversão, um sentimento de xenofobia, que seria aversão a estrangeiros, resultando em muitos atentados. Atentados que refletem aí em ataques violentos nas moradias, nas residências, estabelecimentos comerciais de estrangeiros. E para finalizar, sintetizar os conteúdos aprendidos na aula de hoje, eu peço para que vocês façam o exercício 4 da página 25 do livro didático de vocês e eu volto aqui para efetuar a correção. Bons estudos para vocês, 8º ano, e até mais. Tchau, tchau!